Cada espécie necessita de condições especiais de temperatura, umidade e radiação, além de um espaço físico condizente com o seu tamanho. E hoje vamos conhecer a montagem de um terrário de um pogona. Infelizmente, o contrabando e o tráfico de animais silvestres é muito intenso no Brasil, e os órgãos gestores de fauna estão sempre atentos e realizando apreensões cada vez mais frequentes. Na maioria das vezes, os animais chegam debilitados por conta de maus tratos, comércio ilegal, feridos por animais domésticos ou acidentados em áreas rurais ou rodovias. Antes de recebê-los, nossos biólogos preparam terrários climatizados com ornamentações similares aos da natureza, priorizando sempre o bem-estar e saúde desses animais. Como é um animal de clima desértico, então ele precisa de radiação, né, que seria essas lâmpadas aqui, não pode ser uma lâmpada comum, incandescente, seria lâmpadas que emitem radiação, seria a radiação UVA e UVB. Aqui a gente tem um exemplo para animais desérticos, que seria a 8.0, a gente tem essa lâmpada, lembrando que tem ela de 2, de 5, de 8 e de 10, as básicas que a gente tem. Então, para esse animal, a gente precisa de pelo menos uma de 8 ou seria a de 10, que ela emite radiação. Essa lâmpada aqui ela não emite calor, então ela só emite claridade, que seria para manter o ambiente como se fosse o sol. E a gente vai precisar também de uma lâmpada para emitir aquecimento que trabalha em conjunto com ela. A gente aqui tem dois exemplos, que é uma lâmpada de cerâmica, que ela pode ficar ligada à noite, também é recomendado se for em um lugar frio, por exemplo, que tiver frio, então ela precisa, porque esse animal, o mínimo para ele tem que ser pelo menos 24 a 25 graus, então na época fria precisa ficar ligado. E a gente tem essa lâmpada vermelha que também que não incomoda o animal, que tem a mesma funcionalidade, então elas ficam em conjunto com a lâmpada solar glow, que ela emite radiação e essa vai emitir temperatura. Como eles são animais que dependem da temperatura do ambiente, então essas lâmpadas pode ver que ela é focada numa direção. Esses animais também precisam de um terrário relativamente grande, porque dentro desse terrário a gente tem que simular uma parte quente e uma parte fria. Ele precisa se regular para chegar na temperatura ok para a digestão, para o bem-estar dele, mas ele também, em alguns momentos, ele precisa sair desse ambiente quente para um lado frio. Por isso que necessita de um terrário relativamente grande, onde a gente vai instalar uma lâmpada dessa aqui, tem que ser no máximo uns 30 centímetros de altura, porque chega uma determinada altura que essa radiação não chega mais. Então, dependendo o número que seja essa lâmpada aqui, uma 10.0, ela pode ser instalada até uns 40 centímetros do animal. E essa aqui de calor a gente vai colocar em conjunto com ela. Então a gente chama de ambiente de spot, que seria onde o sol pega, seria no nosso meio-dia, digamos assim. Então a gente precisa de praticamente 12 horas por dia ou 10 horas por dia de uma lâmpada tendo essa função. Então o animal vai ficar diretamente embaixo dela, que é um animal que normalmente recebe calor vindo de cima. A gente tem outras fontes de aquecimento, mas para esse animal a gente normalmente nem usa tanto essa, que seria uma pedra aquecida. Aqui vocês podem ver que tem uma tomadinha, a gente liga. E para isso aqui funcionar em conjunto, vai ter épocas do ano que vai estar calor e épocas do ano que vai estar frio. Então a gente vai precisar de um medidor, né, de temperatura e de um medidor de umidade. Lembrando que a gente precisa de dois desses aqui para funcionar, porque a gente precisa tanto de um no lado quente, tanto do lado frio, para a gente saber. E essa lâmpada em determinada hora do dia pode ser que ela aqueça demais. A gente vai precisar de outro equipamento também trabalhando em conjunto com elas, que é para desligar automaticamente. Uma temperatura mais alta para ele seria de 37 a 38 graus, que é um ponto específico, não pode ser tudo isso no terrário. A gente vai reforçar de novo a necessidade de ser um ambiente grande por isso. Então a gente vai ter aqui dois tipos de controladores. A gente tem um analógico, que seria esse aqui, a gente controla manualmente. À medida que a gente vê que está quente demais, a gente vai girar aqui, pode ver que tem um botãozinho aqui, a gente pode girar. E aí vai desligar, e a gente tem o mais recomendado e mais seguro, que seria esse aqui digital. Então aqui a gente controla a temperatura que a gente quer que fique, então ele vai desligar toda vez que atingir essa temperatura. Então, desde que o terrário seja grande o suficiente, no local que vai ser quente, ele vai desligar a 38 graus e automaticamente a temperatura vai abaixar lá também no lado mais frio do terrário. Então a gente precisa de um lado quente e um lado frio. E a gente também vai ter outros equipamentos. Lembrando que essas lâmpadas aqui, ela tem, digamos, um prazo de validade. Essas duas aqui, como ela emite calor, ela pode ficar até que o equipamento chega ao seu tempo de vida útil, e a gente precisa substituir. Já essas aqui não, que emite radiação, elas têm
digamos que até um baixo período de vida, assim, digamos que geralmente pode ser de 6 meses. Então a gente tem esse equipamento aqui, onde a gente mede esse nível de radiação dessa lâmpada. Quando essa lâmpada atinge e ela não emite mais esse número de radiação que é necessário para o animal, então a gente precisa fazer a substituição dessas lâmpadas, que pode ser geralmente de 6 meses a 1 ano, mais ou menos. E outros equipamentos que a gente usa para o bem-estar, o animal se esconder, seria tocas também. A gente usa para os animais estar escondendo a hora que eles quiserem. Eles não vão querer ficar no sol o tempo inteiro, ou se eles se sentir ameaçados em algum momento, eles vão se esconder. A gente tem aqui também, que é um soquetezinho, onde a gente liga essas lâmpadas, então precisa ser de cerâmica, não pode ser um de plástico, para não causar incêndio também. E isso aqui a gente vai colocar em uma extremidade do terrário. O terrário tem que ser grande, digamos que um terrário de no mínimo 1 metro, onde a gente coloca essa aqui numa extremidade, que é de aquecimento, e na outra extremidade a gente não coloca nada, a gente só coloca um medidor desse de temperatura, onde ele vai mostrar a temperatura pra gente, que no lugar frio seria de mais ou menos 24 a 25 graus, e no lugar quente, que é o lugar de spot, onde vai ter uma pedra, e essa lâmpada direcionada para essa pedra, que você pode ligar até simultâneo esse equipamento, e o animal vai receber calor aqui. Na hora que ele atingiu a temperatura que ele precisa para digestão, ele vai sair desse lugar e vai se deslocar para o lugar frio. Essa é a configuração básica para a gente manter um pogona, o bem-estar de um pogona. E a gente monta aqui mesmo no projeto, então a gente precisa estar com todo esse material em mãos e montado para quando esse animal chegar até a gente, seja por entrega voluntária ou por apreensão, que são os meios como chega aqui para a gente. Essa configuração pode variar, por exemplo, se chegar um outro animal aqui que seja outro réptil, por exemplo, iguana, a gente já vai mudar a lâmpada, a gente precisa ter outra lâmpada com configuração diferente, que essa aqui seria uma lâmpada para um animal desértico, a 10.0, para uma iguana já seria uma 5.0. Então a gente precisa ter toda essa estrutura pronta para manter o bem-estar de cada um tipo. Então, mesmo que seja répteis, eles têm necessidades diferentes e a gente usa materiais diferentes. O projeto Selva Viva tem um compromisso de proporcionar conhecimento, valorização e conservação da fauna silvestre, e a sua visita é fundamental para nos ajudar a manter esse ciclo funcionando. Projeto Selva Viva, a conservação em nossas mãos.